Olá pessoal, meu nome é Clênio Comim Londres, sou representante comercial da Enquima. Estamos hoje aqui no campo experimental da Três Tentos para mais um episódio da Academia do Campo. E hoje vamos falar em tecnologia de aplicação. Vamos começar agora. A pulverização é muito simples, é nós colocar o produto para dentro do tanque, ligar ele, mas o que nós precisamos é ter uma boa aplicação. A aplicação é quando o produto sai da ponta do bico e nós temos que fazer quanto melhor cobertura, melhor penetração na planta, vai ser o melhor resultado para nós e um bom tratamento da lavoura. Como nós estamos falando de questão de uma boa pulverização, pessoal, para ter um bom resultado, a gente tem um triângulo, que a gente chama. Esse triângulo é formado de um operador bem treinado, bem informado, para saber o que ele está trabalhando no equipamento, que seja de arrasto, seja bom, um bom produto ser aplicado e um calendário para ser aplicado. Se um deles não estiver bem casado com os outros dois, não adianta ter equipamento, o cara bem aplicado e se o produto não é para aquilo ali. Ou eu facilitei num calendário. Então, para nós ter uma lavoura com bom resultado, nós temos que ter esse triângulo bem ajustado e sabendo como fazer o produto chegar no alvo e ter uma boa cobertura. E nisso o que resulta? Uma planta sadia, que promete um bom teto produtivo, então nós vamos ter um bom resultado final. Pessoal, uma pergunta que me fazem muito frequente, qual é a melhor vazão na aplicação terrestre? Se é vazão 150 litros, 120, 80, 50. Pessoal, o que eu quero dizer que a vazão baixa ou a vazão alta, ela pode ficar boa ou ela pode se tornar ruim. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Se eu fizer uma vazão de 120 litros, 130 litros, é que nem nós andar numa ponte Rio-Niterói. Uma ponte larga, cheia de proteção, eu posso me distrair um pouco, olhar no celular, olhar a paisagem, eu vou ter uma cruzada boa. Se eu falar em 100 litros, já vai ser uma ponte de uma mão ida e uma volta. Então vai ter que ter um pouco mais de atenção, mas vou ter a cruzada boa, vou ter a cruzação boa. Se eu fizer 80 litros, pessoal, é que nem dar uma ponte que só tem uma cruzada ou vai ou a mão vem. Então já tem que cuidar para ver qual é o momento, ter mais atenção. Se eu fizer 60 litros, pessoal, é que nem eu passar uma ponte de madeira. Ela não tem proteção, não tem guarda, eu vou ter que ter mais atenção, eu vou ter que cuidar bem isso aí. Se eu fizer uma vazão de 30 litros, é que nem um tronco de árvore grande deitado num barranco de ponta a ponta do rio, da beira de um lado para o outro, eu vou cruzar, mas vou ter que me agarrar muito justo para não ter erro. Então eu preciso ter boa atenção. Então todas as aplicações são boas, depende da tua necessidade de que vazão tu fazer. Então tem que saber o que vai fazer, qual é o momento, que tipo de bico, e aí nós vamos fazer a vazão. Pessoal, vamos falar de pontas de pulverização. O pessoal pergunta muito qual é o melhor bico, qual é a melhor marca. Pessoal, nós temos várias marcas, mais de 6, 7 marcas de bico. E estou para dizer aqui na minha frente, pessoal, tem vários bicos e todos, você trabalhando na pressão certa, para que ele é usado, todos são bons. Mas tantos nós temos aqui, ó, um bico leque, nós temos aqui cone vazio, nós temos aqui cone cheio. Todos usando no momento certo, com a pressão certa, eles vão estar corretos. Então, todos bicos bem ajustados, bem regulados, vão trabalhar bem. Uma dica que a gente já dá e o porquê que quando você pode trabalhar com as pontas das barras um pouco, uns 20 centímetros mais alto que a barra. Que a gente vê muito nas dessecações que o pessoal só sabe se, não, eu levanto a ponta das barras para não pegar no chão porque vai quebrar bico, vai dar problema, não sei o quê. Pode fazer, mas o porquê que pode fazer nesse momento? Porque geralmente a gente trabalha com bicos leques, são bicos que fazem gotas médias e grossas. Então a ponta um pouco erguida, e se eu estiver trabalhando com vento de travessa, o vento vai arrastar pouco para dentro da barra a cobertura, porque são gotas maiores. Então aí eu posso, geralmente e corretamente, se preocupando em não quebrar bico, não entortar a barra.
Mas quando nós partimos para uma soja que já está fechada entre linhas, já estamos partindo para a pulverização de inseticida e fungicida, pessoal, nós temos que procurar deixar reta a barra. Um exemplo, se nós tiver com a altura de 50 centímetros na torre, as pontas das barras tem que estar mais ou menos isso aí. Por quê? Nós estamos trabalhando com gotas finas e muito finas, porque a gente precisa dessas gotas para uma boa cobertura de fungicida e penetração. Então, se nós erguermos muito essa ponta, ela vai ficar com um ângulo muito sensível, ela vai erguer muito fácil. E aí, se eu tiver com vento de travessa, eu vou ter uma entrada, eu arrasto dessa cobertura das pontas das barras muito para dentro. Então, cuidado. Então, essa é interessante. E aí, como nós estamos já com a soja mais alta, com a barra mais alta, não tem por onde bater. Então, a dica é essa. Herbicida, pode-se trabalhar com uns 20, 30 centímetros das pontas das barras mais altas que a torre, para não pegar e estamos com gota média e grossa. Mas no aplicação de fungicida e inseticida, pessoal, alinhamento da mesma altura. E também, já que estamos falando em altura, o bico-leque, geralmente todos os bicos-leque, que a gente fala em 110 o ângulo, nós podemos trabalhar com 50 centímetros acima do alvo, entende? E com espaçamento de 50, que hoje geralmente 95% no nosso pulverizador é espaçamento de 50. Mas quando a gente trabalha com o cone, pessoal, o cone geralmente é um ângulo de 90 graus, nós temos que trabalhar no mínimo com altura de 80 centímetros de altura do alvo, não do chão, do alvo. Então cuidado, ainda mais quando tem pouco vento. Então vamos cuidar bem, cone vazio, cone cheio, geralmente você trabalha com altura do mínimo de 70 a 80 centímetros se tiver pouco vento. E bicos leques com altura de 50 centímetros acima do alvo. Vamos dar um exemplo agora, eu estou com o pulverizador pronto, abastecido, pronto para ir para a lavoura, para fazer a aplicação. O que eu tenho que me preocupar agora? Eu tenho que ver a umidade relativa, a temperatura e vento. E a gente, você sabe que um vento seria bom de 3 a 10 por hora, a umidade relativa acima de 50% e a temperatura abaixo de 30 graus. Esse seria o correto. Nesse mesmo tempo, pessoal, o pessoal me pergunta, mas o que tu acha da aplicação noturna? Se nós a questão olhar de temperatura, umidade relativa, nós temos uma boa chance, mas não é receita de bolo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós pegar uma chuva de 30 a 50 milímetros, os primeiros 5 dias após essa chuva, a aplicação noturna não é recomendável para fungicida e inseticida, pessoal. Por quê? Geralmente nós temos orvalho. Se nós temos orvalho, nós não temos vento. E se nós temos uma soja fechada, não tem chance de boa penetração de gotas. Então não é indicado em relação à chance de uma boa cobertura, uma boa penetração. Se nós temos uma chuva, depois após 5 a 10 dias, essa chuva que eu falei no início, o horário bom de aplicar seria de madrugada, tipo 5 da manhã até as 11 da manhã, porque já não estamos tendo serena nessa hora e estamos com a temperatura ainda mais ou menos. E podemos aplicar à tardinha. Também no outro, também do 0 a 5 dias, também pode ser aplicada à tardinha. A partir dos 10 dias em diante, sem chuva, pessoal, o melhor horário e a única chance de ter uma boa aplicação seria em torno da 1 da manhã até clarear o dia. Por quê? Porque nós já estamos com 10 dias sem chuva, aí pela manhã o sol já está mais forte, a umidade relativa já está mais baixa, e questão que a folha vira, entra em estresse, até 11, meia-noite, ela não se recupera, não vai ter uma boa absorção. Então, é isso que tem que cuidar. Então, eu volto a dizer, pessoal, a aplicação noturna é muito boa, mas tem que cuidar em questão de orvalho e precisam ter vento. Então, também pode dar outro exemplo, pessoal, que é uma coisa que eu pergunto muito, e o pessoal não se preocupa ainda num planejamento um dia anterior. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tenha uma boa área para aplicar nos próximos 2, 3 dias. Geralmente essa pessoa ela tem 2, 3 variedades de soja. Então eu acho prático e uma coisa tão simples de fazer é pegar o aplicador, que é a pessoa que mais conhece a lavoura, o gerente, o proprietário. Ó, aonde nós temos a soja mais fechada? Nós temos no talhão 2. A soja mais fácil de penetração, a folha mais ereta. O talhão 5. Então, o que acontece, pessoal? Se nós queremos começar às 5 da manhã a aplicação, e não importa se vai ter vento ou não, nós precisamos aplicar,
porque tem condições que precisamos antecipar a aplicação, ou algum momento, alguma necessidade, isso combina com o aplicador. Se nós tiver vento, vai para o talhão 2, onde o solo está mais fechado, porque o vento vai ajudar. Se nós não tiver vento, vai no talhão 6, onde tem uma melhor penetração. É questão de planejamento, você consegue fazer uma boa cobertura e uma boa aplicação. Nós falando em tecnologia de aplicação, então quero também dar algumas dicas de boas ferramentas que se tem no mercado para investir nos nossos pulverizadores, como o GPS, para fazer trabalho no mesmo rastro, piloto automático para trabalhar em menos transpasse, você tem um controlador de vazão, a gente também tem aí corte de bico a bico, que isso aí é um investimento alto, mas é um investimento muito interessante, o preço que está ficando as aplicações. Então são ferramentas que cada vez a gente tem para ter uma boa tecnologia de aplicação, uma boa pulverização, um bom resultado na lavoura. Algumas dicas para a manutenção do pulverizador. Então a gente sempre procurar a ter ele limpo, procurar ver se os filtros estão tudo em ordem, procurar a fazer no mínimo 2 vezes por ano desgaste de bico, pessoal, avaliação de desgaste de bico, porque a gente se preocupa hoje em comprar bicos, e tem bicos aí que tem informações de 800 horas de durabilidade, mas isso é uma durabilidade com água. Então tem bico que a gente compra e conforme a nossa cauda que a gente fizer, a gente sabe que tem produtos bem agressivos aí para se trabalhar com alta pressão, que pode às vezes durar 200 horas, outras duram 400 horas, depende do material e a marca do bico que tu comprou. Então, a gente recomenda a fazer no mínimo uma, mas o bom seria 2 avaliações de desgaste de bico por ano, tá, pessoal? Então essa é uma dica que a gente dá. Outra que a gente dá principalmente quem está trabalhando com herbicida. O herbicida que tenha óleo vegetal, que tem alguns óleos que tu vê que ele gruda, ele tem facilidade de grudar na parede do pulverizador. Então a gente recomenda, se não vai fazer limpeza todo final de dia, porque vai aplicar de novo dali 2, 3 dias, a gente pega e recomenda que terminou a pulverização, não importa o horário que está terminando, deixe cheio d'água, enche d'água e faça uns 5 minutos correr por todo o circuito dele, porque tu já está adiantando o serviço do próximo trabalho, que tu vai usar água no próximo tanque. E tendo água em todo o sistema e todo o aparelho do pulverizador, tu vai evitar um excesso de trabalho depois de estar fazendo uma limpeza forte nesse tanque. Pessoal, aqui vai uma das dicas em questão para cuidar a questão de vazões em pulverizadores, principalmente regulares manuais, pulverizadores de arrasto. Uma coisa que acontece muito fácil é a questão de quando o aplicador está na lavoura e tem um vazamento, vai ver um filtro de linha, ele abre lá e sem querer às vezes cai a borracha de dentro. E ele acaba querendo enroscar para voltar a trabalhar. E começa a vazar na volta. E o que o aplicador faz? Ele desce e vai apertando, vai forçando, apertando, e o que vai acontecer de perigoso? Ele vai acabar torcendo esse filtro, essa malha, e vai fechar a malha. E nisso pode acontecer dessa seção, desse filtro aqui, acabar colocando 20% menos de cauda naquela seção. E lá dentro do controlador de vazão ele não vai acusar isso, porque ele vai fechar a área e vai colocar produto mais outras seções. Então cuidado para não ter esse sistema aqui do filtro todo torcido, pessoal. Tem que ter muita atenção nisso aqui. Pessoal, como é que eu posso analisar se a minha pulverização está boa? O certo e o mais correto, pessoal, seria ter papel hidrossensíveis. Essa é uma ferramenta que cada vez nós temos que se preocupar em ter na nossa propriedade. Que através disso aqui a gente coloca, sabe o que está chegando no alvo. A gente tem noção de gota, tamanho de gota, quantidade de gota, pessoal. Então, essa seria a maneira mais correta. Mas, uma maneira mais simples também, em questão, vamos falar em inseticida e fungicida, que são as maiores aplicações que nós temos. Uma coisa que eu vou falar para vocês vão ficar em dúvida, mas vocês vão entender durante a minha explicação. Numa aplicação, quando tu vê o teu equipamento pulverizando e quanto mais deriva tu enxergar na aplicação, tu tem uma melhor cobertura. Mas atenção, pessoal, em questão dessa deriva.
A deriva que estiver saindo da ponta do bico e começar a subir, essa não é boa. Ela pode estar ocasionando o quê? Ela está dando uma evaporação muito fácil, pode estar com a pressão excessiva na questão da ponta do bico. Então, essa deriva não pode ter. A deriva boa é a que a gente chama véu de noiva. Mas ela, dessa altura, a tendência é se manter e descendo, porque é uma gota fina e muito fina, ela tem que estar protegida e deixar que ela seja feliz, que ela tenha a chance de ter a penetração na soja. Então, gravem bem isso, pessoal. Quanto mais deriva eu enxergar numa aplicação de inseticida e fungicida, eu tenho melhor chance de penetração e cobertura. Mas a diferença é essa, deriva da barra para baixo e não que suba. Então só cuidem disso aí. Pessoal, para nós ter um bom resultado e boas aplicações, você começa já no planejamento de tráfego, que seria bom isso já definir antes do plantio. Eu sei que é difícil, isso são dicas. Então, se nós temos uma área retangular, geralmente a plantadeira vai escolher o sentido mais longo para ela e o pulverizador também. Mas, se tem como fazer um planejamento bom, correto, seria o plantio poder enviesar uns 25 a 40 graus. Por que eu digo isso, pessoal? Porque a melhor aplicação, uma chance de penetração de uma pulverização é não ser o alinhamento da pulverização com o carreiro. Por que eu digo isso? Porque se nós pegarmos uma aplicação com a soja aberta entre linha e nós não tiver nada de vento, nós podemos estar com um cone vazio, a aplicação vai andar assim e ela vai estabilizar. Então, quando tu pegar e bem embaixo e botar um papel sensível, e vai ver que não tem penetração, porque não tendo vento, ela vai entrar natural, ou o arrasto vai ser no sentido do carreiro. Por que eu também digo que teria que não ser totalmente atravessado? Porque também o arrasto ou o vento assim vai fazer outra proteção. Então, se tem uma boa chance de fazer um bom planejamento entre plantio e pulverização, com o plantio se cruza uma vez só e a pulverização se cruza de 5 a 7 vezes, por que esses 45 graus mais ou menos aí? Porque se eu não tiver nada de vento, o próprio arrasto da velocidade da bala do pulverizador ele vai embalar a gota, entrar até o pé da planta. Então a gente pensa que pode ser fácil uma aplicação entre linha aberto, mas às vezes sem vento pode deixar a desejar um pouco melhor de penetração. Bom pessoal, aí foi algumas dicas em relação à tecnologia de aplicação. Como eu estou dizendo para vocês, algumas dicas, porque são muitas informações, temos muitas ideias para trocarem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o consultor da 3tentos da sua região. Obrigado e até a próxima.